Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos ler mais uma parte da Lei nº 14.133, que é a Lei de Licitação e Contratos. Lembrando que eu baixei esta lei no dia 17 de julho de 2024 no site do Planalto. E vamos continuar a leitura a partir do capítulo 3, da divulgação do edital de licitação. Artigo 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Parágrafo 1º. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá: inciso 1. Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. 2. Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível, e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. 3. Vedado. Parágrafo 2º. Vetado. Parágrafo 3º. Encerrada a instrução do processo sob os aspectos técnico e jurídico, a autoridade determinará a divulgação do edital de licitação, conforme disposto no artigo 54. Parágrafo 4º. Na forma desse artigo, o órgão de assessoramento jurídico da administração também realizará controle prévio de legalidade de contratações diretas, acordos, termos de cooperação, convênios, ajustes, adesões a atas de registro de preços, outros instrumentos congêneres e de seus termos aditivos. Parágrafo 5º. É dispensável análise jurídica nas hipóteses previamente definidas em ato da autoridade jurídica máxima competente, que deverá considerar o baixo valor, a baixa complexidade da contratação, a entrega imediata do bem ou a utilização de minutas de editais e instrumentos de contrato, convênio ou outros ajustes previamente padronizados pelo órgão de assessoramento jurídico. Parágrafo 6º vetado. Artigo 54. A publicidade do edital de licitação será realizada mediante divulgação e manutenção do inteiro teor do ato convocatório e de seus anexos no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 1º. Sem prejuízo do disposto no caput, é obrigatória a publicação de extrato do edital no Diário Oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do município, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, bem como em jornal diário de grande circulação. Parágrafo 2º. É facultada a divulgação adicional e a manutenção do inteiro teor do edital e de seus anexos em sítio eletrônico oficial do ente federativo do órgão ou entidade responsável pela licitação, ou, no caso de consórcio público, do ente de maior nível entre eles, admitida ainda a divulgação direta a interessados devidamente cadastrados para este fim. Parágrafo 3º. Após a homologação do processo licitatório, serão disponibilizados no Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, e, se o órgão ou entidade responsável pela licitação entender cabível, também no sítio referido do parágrafo 2º desse artigo, os documentos elaborados na fase preparatória que, porventura, não tenha integrado o edital e seus anexos. Capítulo 4. Da apresentação de propostas e lances. Artigo 55. Os prazos mínimos para apresentação de propostas e lances, contados a partir da data da divulgação do edital de licitação, são de: inciso 1. Para aquisição de bens, a linha A, 8 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. B. 15 dias úteis, nas hipóteses não abrangidas pela linha A deste inciso. 2. No caso de serviços e obras, a linha A, 10 dias úteis,
quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços comuns e de obras e serviços comuns de engenharia. B. 25 dias úteis, quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto, no caso de serviços especiais e de obras e serviços especiais de engenharia. C. 60 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação integrada. D. 35 dias úteis, quando o regime de execução for de contratação semi-integrada ou nas hipóteses não abrangidas pelas alíneas A, B e C deste inciso. 3. Para licitações em que se adote o critério de julgamento de maior lance, 15 dias úteis. 4. Para licitação em que se adote o critério de julgamento de técnica e preço ou de melhor técnica ou conteúdo artístico, 35 dias úteis. Parágrafo 1º. Eventuais modificações no edital implicarão nova divulgação na mesma forma de sua divulgação inicial, além do cumprimento dos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas. Parágrafo 2º. Os prazos previstos nesse artigo poderão, mediante decisão fundamentada, ser reduzidos até a metade nas licitações realizadas pelo Ministério da Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS. Artigo 56. O modo de disputa poderá ser isolada ou conjuntamente. Inciso 1. Aberto, hipótese em que os licitantes apresentarão suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, crescentes ou decrescentes. 2. Fechado, hipótese em que as propostas permanecerão em sigilo até a data e hora designadas para sua divulgação. Parágrafo 1º. A utilização isolada do modo de disputa fechado será vedada quando adotados os critérios de julgamento de menor preço ou de maior desconto. Parágrafo 2º. A utilização do modo de disputa aberto será vedada quando adotado o critério de julgamento de técnica e preço. Parágrafo 3º. Serão considerados intermediários os lances. Inciso 1. Iguais ou inferiores ao maior já ofertado, quando adotado o critério de julgamento de maior lance. 2. Iguais ou superiores ao menor já ofertado, quando adotados os demais critérios de julgamento. Parágrafo 4º. Após a definição da melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%, a administração poderá admitir o reinício da disputa aberta, nos termos estabelecidos no instrumento convocatório para definição das demais colocações. Parágrafo 5º. Nas licitações de obras ou serviços de engenharia, após o julgamento, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento das bonificações e despesas indiretas, BDI, e dos encargos sociais, ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior ao contrato. Artigo 57. O edital de licitação poderá estabelecer intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta. Artigo 58. Poderá ser exigida, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação. Parágrafo 1º.
A garantia de proposta não poderá ser superior a 1% do valor estimado para a contratação. Parágrafo 2º. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 dias úteis, contado da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação. Parágrafo 3º. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação. Parágrafo 4º. A garantia de proposta poderá ser prestada nas modalidades de que trata o parágrafo 1º do artigo 96 desta lei. Capítulo 5 do julgamento. Artigo 59. Serão desclassificadas as propostas que, inciso 1, contiverem vícios insanáveis. 2, não obedecerem às especificações técnicas pormenorizadas no edital. 3, apresentarem preços inexequíveis ou permanecerem acima do orçamento estimado para a contratação. 4, não tiverem sua execuibilidade demonstrada quando exigido pela administração. 5, apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências do edital, desde que insanável. Parágrafo 1º. A verificação da conformidade das propostas poderá ser feita exclusivamente em relação à proposta mais bem classificada. Parágrafo 2º. A administração poderá realizar diligências para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada conforme disposto no inciso 4 do caput desse artigo. Parágrafo 3º. No caso de obras e serviços de engenharia e arquitetura, para efeito de avaliação da exequibilidade e de sobrepreço, serão considerados o preço global, os quantitativos e os preços unitários tidos como relevantes, observado o critério de aceitabilidade de preços unitários e global a ser fixado no edital, conforme as especificações do mercado correspondente. Parágrafo 4º. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela administração. Parágrafo 5º. Nas contratações de obras e serviços de engenharia, será exigida a garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta lei. Artigo 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate nesta ordem. Inciso 1, disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação. 2. A avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para o qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigação previstos nesta lei. 3. Desenvolvimento pela licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento. 4. Desenvolvimento pelos licitantes de programas de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. Parágrafo 1º. Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência sucessivamente aos bens e serviços produzidos ou prestados por: inciso 1. Empresas estabelecidas no território do Estado, do Distrito Federal, do órgão ou entidade da administração pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de município, no território do Estado em que este se localize. 2. Empresas brasileiras. 3. Empresas que investam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia do país. 4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da lei,
número 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Parágrafo 2º. As regras previstas no caput desse artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 129, de 14 de dezembro de 2006. Artigo 61. Definido o resultado do julgamento, a administração poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. Parágrafo 1º. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela administração. Parágrafo 2º. A negociação será conduzida por agente de contratação ou comissão de contratação, na forma de regulamento, e, depois de concluída, terá seu resultado divulgado a todos os licitantes e anexado aos atos do processo licitatório. Capítulo 6 da habilitação. Artigo 62. A habilitação é a fase da licitação em que se verifica o conjunto de informações e documentos necessários e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, dividindo-se em 1. Jurídica, 2. Técnica, 3. Fiscal, social e trabalhista, 4. Econômico-financeira. Artigo 63. Na fase de habilitação das licitações serão observadas as seguintes disposições. Inciso 1. Poderá ser exigida dos licitantes a declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas na forma da lei. 2. Será exigida a apresentação dos documentos de habilitação apenas pelo licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento. 3. Serão exigidos os documentos relativos à regularidade fiscal, em qualquer caso, somente em momento posterior ao julgamento das propostas e apenas do licitante mais bem classificado. 4. Esse foi o 3, né? O 4. Será exigido do licitante declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. Parágrafo 1º. Constará do edital de licitação cláusula que exija dos licitantes, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integridade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. Parágrafo 2º. Quando a avaliação prévia do local de execução for imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o edital de licitação poderá prever, sob pena de inabilitação, a necessidade de o licitante atestar que conhece o local e as condições de realização da obra ou serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia. Parágrafo 3º. Para os fins previstos no parágrafo 2º desse artigo, o edital de licitação sempre deverá prever a possibilidade de substituição da vistoria por declaração formal assinada pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. Parágrafo 2º. Para os fins previstos no parágrafo 2º desse parágrafo 4º, para os fins previstos no parágrafo 2º desse artigo, se os licitantes optarem por realizar vistoria prévia, a administração deverá disponibilizar data e horário diferentes para os eventuais interessados. Artigo 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência para: Inciso 1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e, desde que necessária,
para apurar fatos existentes à época da abertura do certame. 2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das propostas. Parágrafo 1º. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilitação e classificação. Parágrafo 2º. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. Artigo 65. As condições de habilitação serão definidas no edital. Parágrafo 1º. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as exigências da habilitação e ficarão autorizadas a substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de abertura. Parágrafo 2º. A habilitação poderá ser realizada por processo eletrônico de comunicação à distância, nos termos dispostos em regulamento. Artigo 66. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade e o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada. Artigo 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a: inciso 1. Apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. 2. Certidões ou atestados regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional, equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88 desta lei. 3. Indicação do pessoal técnico das instalações e do aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada membro da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos. 4. Prova do atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 5. Registro ou inscrições na entidade profissional competente, quando for o caso. 6. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. Parágrafo 1º. A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% do valor total estimado da contratação. Parágrafo 2º. Observado o disposto no caput e no parágrafo 1º desse artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados. Parágrafo 3º. Salvo da contratação de obras e serviços de engenharia, as exigências a que se referem os incisos 1 e 2 do caput desse artigo, a critério da administração, poderão ser substituídas por outra prova de que o profissional ou a empresa possui conhecimento técnico e experiência prática na execução de serviço de características semelhantes, hipótese em que as provas alternativas aceitáveis deverão ser previstas em regulamento.
Parágrafo 4º. Serão aceitos atestados ou outros documentos hábeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradução para o português, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora. Parágrafo 5º. Em se tratando de serviços contínuos, o edital poderá exigir certidão ou atestado que demonstre que os licitantes tenham executado serviços similares ao objeto da licitação, em períodos sucessivos ou não, por um prazo mínimo, que não poderá ser superior a 3 anos. Parágrafo 6º. Os profissionais indicados pelo licitante na forma dos incisos 1 e 3 do caput desse artigo deverão participar da obra ou serviço objeto da licitação e será admitida sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela administração. Parágrafo 7º. Sociedades empresariais estrangeiras atenderão à exigência prevista no inciso 5 do caput desse artigo por meio da apresentação, no momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante entidade profissional competente no Brasil. Parágrafo 8º. Será admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem diminuição da disponibilidade do pessoal técnico referido nos incisos 1 e 3 do caput desse artigo. Parágrafo 9º. O edital poderá prever, para aspectos técnicos específicos, que a qualificação técnica seja demonstrada por meio de atestados relativos a potencial subcontratado, limitado a 25% do objeto a ser licitado, hipótese em que mais de um licitante poderá apresentar atestado relativo ao mesmo potencial subcontratado. Parágrafo 10. Em caso de apresentação por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em favor do consórcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituição do consórcio não identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente, serão adotados os seguintes critérios na avaliação de sua qualificação técnica. Inciso 1. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio homogêneo, as exigências atestadas deverão ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporção quantitativa de sua participação no consórcio, salvo nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, em que todas as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada uma das empresas consorciadas. 2. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consórcio heterogêneo, as experiências atestadas deverão ser reconhecidas para cada consorciado, de acordo com os respectivos campos de atuação, inclusive nas licitações para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Parágrafo 11. Na hipótese do parágrafo 10 desse artigo, para fins de comprovação do percentual de participação do consorciado, caso este não conste expressamente do atestado ou da certidão, deverá ser juntado ao atestado ou certidão cópia do instrumento de constituição do consórcio. Parágrafo 12. Na documentação de que trata o inciso 1 do caput desse artigo, não serão admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa à aplicação das sanções previstas nos incisos 2 e 4 do caput do artigo 156 desta lei, em decorrência de orientação proposta de prescrição técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade. Artigo 68. As habilitações fiscal, social e trabalhista serão aferidas mediante a verificação dos seguintes requisitos. Inciso 1. A inscrição no Cadastro de Pessoa Física, CPF, ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ.
2. A inscrição no cadastro de contribuintes estadual e ou municipal, se houver, relativa ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 3. A regularidade perante a Fazenda Federal, Estadual e ou Municipal do domicílio ou sede do licitante ou outro equivalente na forma da lei. 4. A regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 5. A regularidade perante a Justiça do Trabalho. 6. O cumprimento do disposto no inciso 33 do artigo 7º da Constituição Federal. Parágrafo 1º. Os documentos referidos nos incisos do caput desse artigo poderão ser substituídos ou supridos no todo ou em parte por outros meios hábeis de comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico. Parágrafo 2º. A comprovação de atendimento do disposto nos incisos 3, 4 e 5 do caput desse artigo deverá ser feita na forma da legislação específica. Artigo 69. A habilitação econômico-financeira visa demonstrar a aptidão econômica do licitante para cumprir as obrigações decorrentes do futuro contrato, devendo ser comprovada de forma objetiva por coeficientes e índices econômicos previstos no edital, devidamente justificados no processo licitatório, e será restrita à apresentação da seguinte documentação. Inciso 1. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 últimos exercícios sociais. 2. Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante. Parágrafo 1º. A critério da administração poderá ser exigida a declaração assinada por profissional habilitado da área contábil que ateste o atendimento pelo licitante dos índices econômicos previstos no edital. Parágrafo 2º. Para atendimento do disposto no caput desse artigo, é dada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior a de índices de rentabilidade ou lucratividade. Parágrafo 3º. É admitida a exigência da relação dos compromissos assumidos pelo licitante que importem em diminuição de sua capacidade econômico-financeira, excluídas parcelas já executadas de contratos firmados. Parágrafo 4º. A administração nas compras para entrega futura e na execução de obras e serviços poderá estabelecer no edital a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% do valor firmado da contratação. Parágrafo 5º. É vedada a exigência de índices de valores não usualmente adotados para avaliação da situação econômico-financeira suficiente para o cumprimento das obrigações decorrentes na licitação. Parágrafo 6º. Os documentos referidos no inciso 1 do caput desse artigo limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa jurídica ter sido constituída há menos de 2 anos. Artigo 70. A documentação referida neste capítulo poderá ser: inciso 1. Apresentada em original, por cópia ou por qualquer outro meio expressamente admitido pela administração. 2. Substituída por registro cadastral emitido pelo órgão ou entidade pública, desde que previsto no edital e que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto nesta lei. 3. Dispensada, total ou parcialmente, nas contratações para entrega imediata, nas contratações em valores inferiores a 1/4 do limite para dispensa de licitação para compras em geral e nas contratações de produto para pesquisa e desenvolvimento até o valor de R$ 300 mil. Parágrafo único. As empresas estrangeiras que não funcionem no país deverão apresentar documentos equivalentes, na forma de regulamento emitido pelo Poder Executivo Federal. Capítulo 7. Do encerramento da licitação. Artigo 71.
Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior que poderá: inciso 1. Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades. 2. Revogar a licitação por motivo de conveniência e oportunidade. 3. Proceder à anulação da licitação de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável. 4. Adjudicar o objeto e homologar a licitação. Parágrafo 1º. Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. Parágrafo 2º. O motivo determinante para a revogação do processo licitatório deverá ser resultante de fato superveniente, devidamente comprovado. Parágrafo 3º. Nos casos de anulação e revogação, deverá ser assegurada a prévia manifestação dos interessados. Parágrafo 4º. O disposto nesse artigo será aplicado, no que couber, à contratação direta e aos procedimentos auxiliares da licitação. Capítulo 8 da Contratação Direta, seção 1 do Processo de Contratação Direta. Artigo 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com os seguintes documentos: inciso 1. Documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de risco, termo de referência, objeto básico ou projeto executivo. 2. Estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma estabelecida no artigo 23 desta lei. 3. Parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos. 4. Demonstração de compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o compromisso a ser assumido. 5. Comprovação de que o contratado preenche os requisitos de habilitação e qualificação mínima necessária. 6. Razão da escolha do contratado. 7. Justificativa de preço. 8. Autorização da autoridade competente. Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. Artigo 73. Na hipótese de contratação direta indevida ocorrida com dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado ao erário, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Seção 2. Da inexigibilidade de licitação. Artigo 74. É exigível a licitação quando inviável a competição, em especial nos casos de: inciso 1. Aquisição de materiais, de equipamentos ou de gêneros ou contratação de serviços que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivos. 2. Contratação de profissional do setor artístico diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública. 3. Contratação dos seguintes serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, com profissionais ou empresa de notória especialização, vedada a inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação. A linha A. Estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos ou projetos executivos. B. Pareceres, perícias e avaliações em geral. C. Assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias. D. Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços. E. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas. F. Treinamento e aperfeiçoamento de pessoal. G. Restauração de obras de arte e de bens de valor histórico. H.
controles de qualidade e tecnológico, análises, teses e ensaios de campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços de engenharia que se enquadrem no disposto neste inciso. 4. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. 5. Aquisição ou locação de imóvel cujas características de instalações e de localização tornem necessária sua escolha. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no inciso 1 do caput desse artigo, a administração deverá demonstrar a inviabilidade de competição mediante atestado de exclusividade, contrato de exclusividade, declaração do fabricante ou outro documento idôneo capaz de comprovar que o objeto é fornecido ou prestado por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada preferência por marca específica. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no inciso 2 do caput desse artigo, considera-se empresário exclusivo a pessoa física ou jurídica que possua contrato, declaração, carta ou outro documento que ateste a exclusividade permanente e contínua de representação no país ou em estado específico do profissional do setor artístico, afastada a possibilidade de contratação direta por inexigibilidade por meio de empresário com representação restrita a evento ou local específico. Parágrafo 3º. Para fins do disposto do inciso 3 do caput desse artigo, considera-se de notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e reconhecidamente adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Parágrafo 4º. Nas contratações com fundamento no inciso 3 do caput desse artigo, é vedada a subcontratação de empresas ou atuação de profissionais distintos daqueles que tenham justificado a inexigibilidade. Parágrafo 5º. Nas contratações com fundamento do inciso 5 do caput desse artigo, devem ser observados os seguintes requisitos. Inciso 1. Avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações, quando imprescindíveis às necessidades de utilização e do prazo de amortização dos investimentos. 2. Certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis, que atendam ao objeto. 3. Justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela administração e que evidenciem vantagem para ela. Seção 3. Da dispensa de licitação. Artigo 75. É dispensável a licitação. Inciso 1. Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000, no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores. 2. Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000, no caso de outros serviços e compras. 3. Para contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação, a linha A, não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas. B. As propostas apresentadas consignaram preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais competentes. 4. Para contratações que tenham por objeto a linha A, bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia técnica, quando esta condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia. B. Bens, serviços, alienações ou obras nos termos de acordo internacional específico aprovado pelo Congresso Nacional,
quando as condições afetadas forem manifestamente vantajosas para a administração. C. Produtos para pesquisa e desenvolvimento limitada à contratação, no caso de obras e serviços de engenharia, ao valor de R$ 300.000. D. Transferência de tecnologia ou licenciamento de direito de uso ou de exploração de criação protegida nas contratações realizadas por instituição científica, tecnológica e de inovação, ICT, pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagens para a administração. Hortifruti granjeiros, pães e outros gêneros perecíveis no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, hipótese em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. Bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. G. Materiais de uso das Forças Armadas, com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quando houver necessidade de manter a padronização requerida pela estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, mediante autorização por ato de comandante da Força Militar. H. Bens e serviços para atendimento dos contingentes militares das Forças Singulares Brasileiras empregadas em operações de paz no exterior, hipótese em que a contratação deverá ser justificada quanto ao preço e à escolha do fornecedor ou executante e ratificada pelo comandante da Força Militar. E abastecimento ou suprimento de efetivos militares em estada eventual de curta duração em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de movimentação operacional ou de adestramento. J. Coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público, como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. K. Aquisição e restauração de obras de arte e objetos históricos de autenticidade cientificada, desde que inerente às finalidades do órgão ou com elas compatível. L. Serviços especializados ou aquisição ou alocação de equipamentos destinados ao rastreamento e à obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5 do caput do artigo 3º da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, quando houver necessidade justificada de manutenção de sigilo sobre a investigação. M. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. 5. Para a contratação com vistas ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 3º-A, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os princípios gerais de contratação constantes na referida lei. 6. Para a contratação que possa acarretar comprometimento da segurança nacional nos casos estabelecidos pelo Ministro de Estado da Defesa, mediante demanda dos comandos das Forças Armadas ou dos demais ministérios. 7. Nos casos de guerra, estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal ou de grave perturbação da ordem. 8. Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a continuidade dos serviços públicos ou a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou particulares, e somente para a aquisição dos bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa, e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 1 ano,
contado da data de ocorrência da emergência ou da calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos e a recontratação de empresa já contratada com base no disposto nesse inciso. 9. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que integrem a administração pública e que tenham sido criados para este fim específico, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 10. Quanto a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar abastecimento. 11. Para a celebração de contrato de programa com ente federativo ou com entidade de sua administração pública indireta que envolva a prestação de serviços públicos de forma associada nos termos autorizados em contrato de consórcio público ou em convênio de cooperação. 12. Para a contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, SUS, conforme elencados em ato de direção nacional do SUS, inclusive por ocasião da aquisição destes produtos durante as etapas de absorção tecnológica, em valores compatíveis com aqueles definidos no instrumento firmado para a transferência de tecnologia. 13. Para a contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. 14. Para a contratação de associação de pessoas com deficiência, sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgão ou entidade da administração pública, para prestação de serviços, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado e os serviços contratados sejam prestados exclusivamente por pessoas com deficiência. 15. Para a contratação de instituição brasileira que tenha por finalidade estatutária apoiar, captar e executar atividades de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e estímulo à inovação, inclusive para gerir administrativa e financeiramente essas atividades ou para a contratação de instituição dedicada à recuperação social da pessoa presa, desde que o contrato tenha inquestionável reputação ética e profissional e não tenha fins lucrativos. 16. Para aquisição por pessoa jurídica de direito público interno de insumos estratégicos para a saúde, produzidos por fundação que, regimental ou estatutariamente, tenha por finalidade apoiar órgão da administração pública direta, sua autarquia ou fundação em projetos de ensino, pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, científico e tecnológico e de estímulo à inovação, inclusive na gestão administrativa e financeira necessária à execução destes projetos, ou em parcerias que envolvam transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, nos termos do inciso 12 deste caput, e que tenha sido criada para este fim específico em data anterior à entrada em vigor desta lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado. 17. Para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação de cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, a fim de beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água. E 18. Para a contratação de entidades privadas sem fins lucrativos para a implementação do programa Cozinha Solidária, que tem como finalidade fornecer alimentação gratuita preferencialmente à população em situação de vulnerabilidade de risco social, incluída a população em situação de rua, com vistas à promoção de políticas de segurança alimentar e nutricional
e de assistência social e a efetivação de direitos sociais, dignidade humana, resgate social e melhoria da qualidade de vida. Parágrafo 1º. Para fins de aferição dos valores que atendam os limites referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo deverão ser observados. Inciso 1. O somatório do que for despendido no exercício financeiro pela respectiva unidade gestora. 2. O somatório da despesa realizada com objetivos de mesma natureza, entendidos como tais aqueles relativos a contratações no mesmo ramo de atividade. Parágrafo 2º. Os valores referidos nos incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão duplicados para compras, obras e serviços contratados por consórcio público ou por autarquia ou fundação qualificadas como agências executivas na forma da lei. Parágrafo 3º. As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão preferencialmente precedidas de divulgação de aviso em sítio eletrônico oficial pelo prazo mínimo de 3 dias úteis, com especificação do objeto pretendido e com a manifestação de interesse da administração em obter propostas adicionais de eventuais interessados, devendo ser selecionada a proposta mais vantajosa. Parágrafo 4º. As contratações de que tratam os incisos 1 e 2 do caput desse artigo serão preferencialmente pagas por meio de cartão de pagamento, cujo extrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público do Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP. Parágrafo 5º. A dispensa prevista na linha C do inciso 4 do caput desse artigo, quando aplicada a obras e serviços de engenharia, seguirá procedimentos especiais instituídos em regulamentação específica. Parágrafo 6º. Para os fins do inciso 8 do caput desse artigo, considera-se emergencial a contratação por despesas com o objetivo de manter a continuidade do serviço público e deverão ser observados os valores praticados pelo mercado na forma do artigo 23 desta lei e adotadas as providências necessárias para a construção do processo as providências necessárias para a conclusão do processo licitatório, sem prejuízo de apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Parágrafo 7º. Não se aplica o disposto no parágrafo 1º desse artigo às contratações de até R$ 8.000 de serviços de manutenção de veículos automotores de propriedade do órgão ou entidade contratante, incluindo o fornecimento de peças. E assim concluímos a leitura de hoje. No próximo vídeo, vamos ler mais uma parte desta lei. Bons estudos e até o próximo vídeo!